Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, nós vamos aprender como utilizar este circuito aqui, o gerador de sinal ICL8038. O ICL8038 é um gerador de função bem barato. Você pode comprá-lo com os componentes soltos ou com os componentes soldados na placa, como estão aqui. Eu preferi comprar com os componentes já soldados, apesar de ser um pouco mais caro, para não ter o trabalho de soldar. O circuito possui 6 pinos. Esses 2 pinos aqui com sinais de mais e menos são os pinos de alimentação. Nestes pinos deve ser aplicada uma tensão de 12 volts. Os 4 pinos restantes são pinos de saída. Este pino aqui, como indica o sinal, é o pino GND. Este pino aqui, como mostra o desenho, é o pino do sinal senoidal. Este pino aqui é o pino do sinal de onda triangular. E este pino aqui é o pino do sinal de onda quadrada. A frequência desses sinais pode ser ajustada na faixa entre 50 Hz e 5 kHz. Bom pessoal, agora que eu já falei as especificações dessa plaquinha, nós vamos ligá-la. Para isso, eu vou utilizar essa fonte DC aqui, ajustada para 12 volts. Para visualizar o sinal do circuito, nós vamos utilizar esse osciloscópio DSO-138. Então pessoal, vou conectar esses pequenos fios aqui nos terminais do circuito, para que a gente possa alimentá-lo e para que possamos também observar os sinais de onda no osciloscópio. Agora que nós já conectamos os fios aqui no nosso circuito, eu vou puxar esses cabos jacaré aqui, que vem da nossa fonte de 12 volts. O jacaré preto, que é o negativo, eu vou ligar no pino negativo, que está nesse fio azul aqui. O jacaré vermelho, que é o positivo, eu vou ligar no fio vermelho, que está no positivo aqui. Com a nossa alimentação conectada, agora eu vou conectar os cabos do osciloscópio. O nosso cabo jacaré preto do osciloscópio, eu vou deixar ligado direto no GND aqui, que é o fio preto. E o cabo vermelho do osciloscópio, eu vou deixar livre aqui, que a gente vai variando, colocando nos sinais das diferentes ondas, da onda quadrada, onda triangular e onda senoidal. Nosso osciloscópio, eu vou conectar a alimentação dele aqui, que é de 9 volts. Então, pessoal, vamos visualizar primeiro a onda senoidal. Eu vou pegar aqui o jacaré do osciloscópio, vou conectar na saída da onda senoidal e nós vamos ligar a fonte. E está aqui, pessoal, no osciloscópio, o nosso sinal senoidal. Esse potenciômetro aqui, ele altera a frequência. Então, vou mexer no potenciômetro e a frequência do nosso sinal vai mudar. Esse trim-pot aqui também altera a frequência, só que ele faz um ajuste fino da frequência. Enquanto o potenciômetro ele ajusta a frequência de maneira mais brusca, o trim-pot ajusta a frequência de uma maneira mais suave. E esse switch aqui, ele ajusta a faixa de frequência. Nessa posição aqui, ele está trabalhando com baixas frequências. E nessa posição, a gente consegue ajustar de 50 Hz até 740 Hz.
Agora, se eu puxar ele aqui para essa outra posição, ele vai trabalhar com frequências mais altas. Nessa posição, a gente consegue ajustar a frequência do sinal entre 450 Hz e 5 kHz. Então, puxando aqui para o nosso osciloscópio, veja que a frequência já aumentou bastante, né? Só com o switch, ó. Vou mudar o switch, ela cai. São diferentes faixas de frequências. E aqui com o osciloscópio e aqui com o potenciômetro amarelo, a gente continua alterando a frequência. Aí aqui na placa tem outras coisas. Tem, por exemplo, esse potenciômetro aqui de 20 kHz, que ele serve para ajustar o Duty Cycle da onda quadrada. Se a gente mexer nele com a onda sinoidal, ele vai apenas distorcer a onda sinoidal. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, ele causa uma distorção na onda, tá vendo? Deixa eu melhorar a frequência dessa onda. Então, mexendo o potenciômetro, ele distorce a onda sinoidal. Esse outro potenciômetro aqui de 100K, ele também distorce a onda sinoidal, só que é uma distorção diferente. Eu vou mostrar aqui no osciloscópio. Se você deixar esses potenciômetros na posição centralizada, a onda sinoidal ela fica sem distorção nenhuma, fica bonitinha assim. Agora eu vou conectar aqui o jacaré do nosso osciloscópio na onda triangular. E está aqui no osciloscópio nossa onda triangular. Os comandos são os mesmos. Com o potenciômetro aqui a gente varia a frequência da onda. Com o tripote a gente faz o ajuste fino da frequência. Esse potenciômetro aqui de 20K vai distorcer também nossa onda triangular. Olha lá a distorção. E esse potenciômetro de 100K não faz nada para a onda triangular. Esse potenciômetro de 100K só distorce a onda sinoidal, mas não distorce a onda triangular nem a onda quadrada. E por fim, eu vou ligar aqui o nosso jacaré do osciloscópio na onda quadrada. Veja que a onda quadrada ela possui uma amplitude maior do que a onda triangular e do que a senoidal. Eu vou ajustar aqui no osciloscópio para a gente visualizar melhor. Está aqui nossa onda quadrada. Interessante da onda quadrada é que com esse potenciômetro aqui de 20K a gente ajusta o Duty Cycle. Então vou mexer aqui o potenciômetro. Veja que ele varia ali o Duty Cycle dele. Deixa eu colocar ele na função DC. Fica melhor de visualizar. E vou variar o Duty Cycle. E as funções para a onda quadrada são as mesmas. O potenciômetro ajusta a frequência, o tripote faz ajuste fino e o interruptor, o switch, ajusta a faixa de frequência. Veja que o sinal de saída desse circuito ele possui uma componente DC, uma componente de tensão constante. Ele não é simétrico em relação a zero. Então, aqui uma coisa que eu vou fazer aqui e mostrar para vocês é que a gente pode utilizar um filtro RC passa alta para deixar essa onda simétrica em relação a zero. Foi o que eu montei aqui na protoboard com esse capacitor aqui e esse resistor. O capacitor é de
1 microfarad e esse resistor aqui de 100K. E a gente vai aplicar a onda aqui no filtro. E a saída que a gente vai pegar desse fio laranja vai ser simétrica em relação a zero. Bom, pessoal, eu tirei aqui os fiozinhos pequenos e fiz uma conexão com jumpers direto para nosso filtro RC. E aqui agora eu vou mostrar como o sinal fica no osciloscópio. Aqui eu fiz a conexão da onda senoidal. Eu fiz a conexão da onda senoidal no nosso circuito RC passa alta. Aqui nesse fio branco a gente tem o sinal que sai aqui do circuito, que é a onda senoidal. E aqui nesse fio laranja a gente tem o sinal já filtrado, que vai ficar um sinal simétrico em relação a zero, que eu vou mostrar aqui. Primeiro eu vou pegar o sinal de saída direto do circuito. E está aqui o sinal. A gente está na configuração DC e vejam que o sinal ele fica aqui e ele não é simétrico em relação a zero. Ele está aqui em cima. Agora eu vou tirar aqui o osciloscópio e vou conectar no fio laranja, que é o fio de saída. E volto aqui para o nosso osciloscópio. E aqui o sinal ele foi filtrado. Ele está simétrico em relação a zero. Ele não está com aquela componente DC que faz ele ficar aqui em cima. Uma limitação que esse nosso circuito gerador de sinal possui é que ele não permite que a gente ajuste a amplitude do sinal. Você vê, o sinal aqui tem uma amplitude fixa e a gente não consegue variar essa amplitude. Ele não tem essa configuração. Ele vem apenas com os potenciômetros de ajuste da frequência. Porém, a amplitude ele não permite que a gente ajuste. Então, tendo aqui já com o nosso filtro RC já corrigido a questão da simetria da onda, a gente pode ampliar esse sinal com um Unpop como esse aqui que eu estou na minha mão, um TL071CP. A gente pode fazer isso com um circuito amplificador não inversor como esse aqui, em que a gente coloca uma resistência constante. No caso que eu vou utilizar vai ser de 22K. Aqui nós colocamos uma resistência variável, um potenciômetro que eu vou utilizar de 100K, e nós ajustamos o ganho desse amplificador. Esse vai ser o circuito que eu vou montar aqui com o TL071. Lembrando que para a onda ficar simétrica em relação a zero, esse CI exige fonte de alimentação simétrica, que eu vou improvisar aqui uma fonte de alimentação simétrica, porém o indicado mesmo é ter uma fonte já simétrica, sem precisar improvisar, sem precisar fazer um divisor de tensão. Então, pessoal, eu montei aqui o circuito amplificador que eu tinha falado. Está aqui nosso amplificador. Aqui o potenciômetro de 100K que vai ajustar o ganho. E aqui nosso resistor de 22K. Aqui está nosso filtro que a gente continua utilizando. E aqui eu improvisei, como eu estou sem fonte simétrica, eu improvisei uma fonte simétrica com esse divisor de tensão aqui. Mas o ideal é usar uma fonte simétrica mesmo, sem improvisar assim. E aqui agora eu vou ligar a fonte e a gente vai conseguir ajustar a amplitude e a frequência. A frequência através da placa do circuito mesmo. E a amplitude com o circuito que a gente fez. Está aqui nosso seno. Eu vou mexer aqui no potenciômetro
e a gente consegue regular a amplitude para baixo e para cima. Então aqui com o nosso potenciômetro a gente diminui e aumenta a amplitude, e com o potenciômetro da placa mesmo a gente tem o controle da frequência. E com esse circuito externo aqui a gente tem o controle total da onda, né? Podemos alterar tanto a frequência quanto a amplitude. E assim, uma coisa extra que a gente poderia colocar aqui para isolar esse sinal, se você quiser isolar o sinal desse circuito aqui, você pode ainda colocar um buffer, montar um circuito buffer para isolar o sinal desse circuito aqui.